Fred, vamos começar sobre o VAR, porque o VAR não é um tema polêmico. Imagina, polêmica e VAR. Só que na Inglaterra, teve clube tentando tirar o VAR e tomando de goleada para o VAR ficar. Como é que é essa história? Conta pra gente. Então, chamaram o VAR pro VAR, né? O Wolverhampton, por conta de certas decisões do VAR durante a Premier League, decisões que levaram, inclusive, o treinador Gary O'Neill a perder as estribeiras em mais de uma entrevista coletiva pós-jogo. O Wolverhampton, já no terço final da temporada, ele entrou com um pedido formal de votação pós-temporada para os clubes se reunirem e votarem para ver se eles conseguem maioria para a retirada do VAR a partir da próxima temporada na Premier League. Gente, isso pode acontecer com qualquer coisa, tá? Assim, é normal na Premier League. Sei lá, se alguém falar, vamos votar para os clubes passarem a não poder utilizar o terceiro uniforme em jogo na próxima temporada, o cara pode ir lá na Premier League e aí os clubes vão se reunir. É claro que ninguém gasta essa ficha à toa, porque se alguém ficar trolando os outros clubes, que nem eu trolei o João antes do programa, dá problema. Então o Wolverhampton usou essa carta aqui, que é muito séria, para os clubes se reunirem, e se reuniram, e o Wolverhampton foi o único a votar a favor da própria proposta, foi 19-1. Nossa. Nenhum clube apoiou o Wolverhampton nessa votação para a retirada do VAR. O que mostra que, entre erros e acertos, entre exageros ou decisões muito apressadas e demoradas, e etc. e tal, quem é profissional entende que o VAR ele chegou para ficar, né? Assim, o Wolverhampton tentou votar pelo retorno da máquina de escrever, né, para redigir os próprios textos nas redes sociais e na comunicação interna do clube, e acabou tomando de lavada, 19-1, repito, 19 clubes contra o Wolverhampton na votação da Premier League. Ele precisava de 2/3 para configurar a maioria e não conseguiu nenhum segundo voto. É claro que isso não significa que o VAR não precise passar por melhorias, né? Assim, inclusive, durante a reunião, a Premier League, porque são os 20 clubes e ainda tem o representante lá da Premier League, que é votado pelos clubes e tudo mais, e a Premier League prometeu que vai buscar acelerar os processos sem comprometer a chance de correção nas decisões. Por exemplo, a partir de outubro, o que é algo curioso, a partir de outubro, e não do começo da temporada, a Premier League ela vai passar a ter o impedimento semiautomático que a gente já vê nas competições UEFA, né? A gente vê na Liga dos Campeões, a gente vai ver na Eurocopa, como a gente viu na Copa do Mundo, na competição FIFA. E isso vai acelerar bastante. A maior parte das demoras do VAR é em lances de impedimento, né? O negócio de traçar as linhas, de parar. A gente sabe muito bem como é isso nas competições da Conmebol e da CBF. Então, o impedimento semiautomático já vai trazer já vai tirar um pouco, acho, do ranço. Esse ranço que muitos torcedores no Brasil têm com o VAR, existe também na Inglaterra, tá? E olha que o VAR na Inglaterra, ele é sensivelmente melhor do que, me parece, a utilização do VAR no Brasileirão. O Otávio pode até comentar um pouco mais sobre isso. Como ele está baseado no Brasil, acompanha mais o Brasileirão do que a gente. Mas, de qualquer forma, enfim, o VAR seguirá e o Wolverhampton é um lobo solitário. O curioso é que o Nottingham Forest foi um time que reclamou muito ao longo da temporada da arbitragem, né? Mas não votou junto com o Wolverhampton, né? A votação Fred, explica aí pra galera, é com quem tá na atual temporada da Premier League ou já conta com quem vai ascender a Premier League para a próxima temporada? Já conta com quem vai ascender a Premier League. Então não participaram os 3 rebaixados, né? O Luton, o Sheffield e o Burnley. Não. Chama atenção, primeiro que os clubes reclamam, mas no final das contas eles entendem que já não dá mais para jogar futebol sem o VAR, né? Porque é uma ferramenta que, como o Fred falou, precisa de melhorias, precisa ser aprimorado, e talvez mais do que a ferramenta, quem utiliza a ferramenta precisa passar por um processo realmente de estabelecer critérios. Aqui na Espanha, por exemplo, o que mais se reclama não é nem tanto do VAR, é dos critérios de quem está utilizando o VAR.
Então, o problema não é na máquina, não é na ferramenta, não é na tecnologia, é na pessoa que opera a tecnologia, né? Então, acho que passa muito por isso aí, né? Futebol sem VAR já não é uma realidade. Porque tu imagina, a gente já se acostumou, melhor ou de uma melhor ou uma pior forma, aqui, se tem um lance duvidoso, para o jogo, porque o VAR vai analisar se esse lance é ou não impedimento. Se não tivesse o VAR, como é que ia fazer? Ia cair tudo nas costas do árbitro, como sempre? Então, né? eu entendo. É porque a gente faz parte de uma geração que daqui a pouco vai se tornar obsoleta e daqui a algumas décadas, quase ninguém, só a gente, vai lembrar do futebol pré-VAR. Eu sou de uma geração que, quando saiu o gol no estádio, você olhava para a bandeirinha para ter certeza se podia comemorar, então era uma fração de segundos, né? Todos nós aqui vivemos isso nas arquibancadas e muitos dos que estão nos assistindo. Tirar isso, eu entendo que é um prejuízo factual do VAR. Eu acho que ficou pior a comemoração do gol no estádio por causa do VAR. Mas é subjetivo, a minha opinião é de que eu aceito comprometer essa parte por uma qualidade maior chance de acerto, né? Para reverter decisões absurdas. Muitas vezes você não consegue reverter, muitas vezes você cria novas, mas o VAR acertou mais do que errou, isso é um fato quando a gente olha para o mundo. Pode ser que algumas torcidas pensem diferente, mas elas estão olhando só para o próprio time, né? Então, assim, querendo ou não, o VAR chegou para ficar, e essa votação da Premier League mostra isso, né? Cara, reclamar faz parte, tá? Eu não acho que faz parte o que o Forest fez, soltar nota oficial duvidando da idoneidade do árbitro porque ele torce para o Luton Town. Isso era uma loucura o que o Forest fez reclamando do VAR. Mas, assim, reclamar faz parte. Agora, mesmo quem reclama sabe que tem que ficar e não prefere voltar. Isso que a Tati falou em relação à La Liga é uma questão muito importante, porque, assim, aqui na redação, né, no famoso na TNT, brinca-se muito aqui com o fator Real Madrid, o pacto, mas também tem a questão da arbitragem. Eu sou um cara que sou muito taxado por isso. E agora no Real Madrid e Bayern de Munique teve toda a polêmica por conta do apito que não deixou o VAR agir depois. Mas o próprio Real Madrid, em La Liga, teve um gol anulado que saiu o apito, né? Contra o Valência, não foi, Tati? Aquele cruzamento na área. Então, assim, a maioria dos erros, como a Tati trouxe, ou é por estrutura, ou é por o erro humano ainda, né? Porque a máquina ainda não consegue tirar o humano da jogada para poder fazer com que seja correto. Aqui no Brasil, o CNM chegou a falar que ele acredita na linha do VAR, que é o que dá mais problema, né? Como o Fred citou, a linha do impedimento, e que para melhorar isso, só o VAR semi-automático, mas tem a questão da estrutura, os estádios não têm o teto para poder colocar todas as milhões de câmeras que tem que colocar para poder registrar e a inteligência artificial funcionar, e tem uma questão também financeira, que é um dinheiro absurdo. Porém, essa questão de estrutura, eu não sei quando é que o Brasil vai resolver isso. E aí é uma discrepância muito grande. O Fred citou a Champions, o campeonato italiano também, com vários estádios modernos, já tem o VAR semi-automático. A Premier League tem total condição de fazer isso, e acredito que a Espanha, isso é algo que vai acabar acontecendo. Não vai demorar a acontecer para o VAR semi-automático entrar em ação nas principais ligas europeias. É que o VAR semi-automático, para quem não tem uma ideia, precisam ser colocadas câmeras todo ao redor do estádio. Se eu não me engano, são 29 câmeras. E precisa ter uma estrutura para colocar essas câmeras. Por exemplo... Não são só as câmeras. São Januário não tem como, Morumbi não tem como, estádios abertos, assim, Barradão, não tem como. Não tem como, porque a câmera ela não chega, né? Porque tu tem que colocá-la em determinadas linhas do campo. Então tem lugares que tem que ter... Eu já fui a estádio de Champions, estádio não muito grande, em que claramente tu consegue ver o lugar que criaram para colocar a câmera na linha do gol, porque precisa ter uma câmera na linha do gol. Então, realmente, a questão da tecnologia, ela faz com que em determinados países, em determinadas ligas, se tenha mais acesso ao VAR e em determinadas se tenha menos. Deveria ter em todas? Deveria. É possível? Nesse momento, não é, porque tem muita diferença. Agora, de qualquer forma, eu acho que tirar o VAR é retroceder, na minha opinião, porque a gente já se acostumou a isso. Não tem como agora dizer, vamos retirar o VAR e vamos voltar ao futebol de anos atrás. Porque se estabeleceu que deveria existir uma tecnologia no futebol, como existem em outros esportes, para fazer com que a margem de erro seja diminuída, agora não dá para voltar atrás. Tu tem que melhorar a tecnologia e não voltar atrás.
Mas mais do que melhorar a tecnologia, e eu acho que a Inglaterra também está um pouco preocupada em relação a isso, né, Fred? É melhorar critérios das pessoas que operam a tecnologia e das pessoas que estão no campo. Aqui na Espanha, já repito, o grande problema do VAR na Espanha são os árbitros, que não há um critério igual para todas as partidas. Tem aí é o mesmo problema aqui no Brasil também, a questão de orientação, né? Cada lugar segue uma orientação, cada árbitro segue algo muito subjetivo pessoal deles. Às vezes não seguem a orientação de momento. Exato. Sim, claro. E isso aí vai existir para sempre, como sempre existiu, né? Assim, sem o VAR, você deixa tudo na mão de seres que falham como qualquer ser humano, e os árbitros, às vezes o árbitro principal, mesmo com o VAR, na Premier League, na Champions, no Brasileirão, na Liga Chinesa, o cara, ele é mais atacado do que a própria tecnologia, porque ele como foi esse apito na Champions, né, e também na Liga, às vezes o cara de campo, ele se embanana sozinho, né, e o VAR muitas vezes corrige isso. O que vale ter também é o desafio, né? Eu acho uma coisa legal. Talvez pare muito o jogo, como é na NFL, mas se você tiver um desafio por time, talvez por partida, vai dar o que o Fred falou. Tem aquele anticlímax de ficar esperando, aí você tira a comemoração, mas você preza pelo correto. Eu acho que é algo urgente para o VAR, e eu sei que isso depende de estrutura, porque, por exemplo, nem todo estádio tem telão. O estádio... por favor, não se choquem com isso. O estádio do Manchester United não tem telão. Eu acho que a experiência do VAR no estádio, ele ainda é ruim. Ela ainda é ruim. Sim. Se você não tem o telão, e muitas vezes o telão ele é inutilizado porque cada liga tem o próprio critério de mostrar, de não mostrar, de esconder do público, enfim, eu acho que você precisa, estando no estádio, estar a par do que está acontecendo, tanto quanto na transmissão. Né? Assim, eu acho que o VAR ele ainda compromete muito a experiência do estádio. É meio que assim, são, sei lá, 60 mil pessoas contra milhões sintonizadas, vamos priorizar a transmissão e quem está ali pagando ingresso que se dane. Eu acho que o estádio precisa estar a par, eu acho que tem que ser tudo em tempo real e transparente. Coloca no telão, espero que as linhas não sejam mais traçadas e que o semiautomático ele aconteça quanto antes, mas o slow motion do pênalti, as câmeras, tudo isso tem que estar no telão em tempo real, assim como está na tela quando o árbitro, por exemplo, é chamado para checar o lance.